E aí, navegante? Sou eu, o Abrantes. Vamos continuar conversando sobre geomorfologia, agora sobre os nossos conceitos básicos, os agentes internos, aqueles ligados sobre a dinâmica tectônica. Eu já falei com vocês, é orogenia, sismo, vulcanismo e também a epirogenia. Então, vem entender quem são esses agentes internos. Agentes internos ou endógenos também podem ser chamados assim. Se você procurar uma literatura mais antiga, eles podem ser chamados também de subcrostianos, aquilo que ocorre abaixo da crosta. Eles promovem uma alteração rápida, tá? Especialmente quando a gente pensa no tempo geológico. Produzem formas agudas, lascadas e quebradas, formas mais o que? Abruptas, para que a gente possa observar. Quando a gente fala da orogênese, a gente fala claramente desse ponto de contato das chamados limites convergentes de placa tectônica, onde você tem a formação da subducção, o afundamento da placa, e o que? E o empinamento. Quando você tem o empinamento da placa tectônica, você tem a formação de um dobramento moderno. É óbvio que esse tracionamento vai criar toda uma metamorfização desse conjunto rochoso, tendo a possibilidade de fortes o que? Earthquakes, tremores de terra, com certeza, e liberação de magma, no chamado processo de vulcanismo. A gente sabe que é chamado de dobramento moderno porque vem aí com a confirmação e a configuração do nosso relevo atual, saindo da Pangeia, entrando para essa nossa nova configuração, empurrando os conjuntos rochosos, formando as imensas cadeias de montanhas que nós conhecemos. Nós temos também o processo de vulcanismo. O processo de vulcanismo basicamente é um processo de espinha da Terra. Isso mesmo, material interno que se projeta para fora. Nós temos aí alguns tipos de vulcanismo. Nós temos o chamado vulcanismo efusivo, também conhecido como vulcanismo havaiano. Esse é o menos complicado de todos eles, tá? É onde você tem o quê? Uma fissura que liga diretamente a crosta ao que é uma câmara magmática. Normalmente a gente chama isso de ponto de hotspot, tá? Um ponto de ligação mais interna, onde você tem a liberação constante de magma. Então são vulcões constantes, tá? São menos perigosos porque eles acumulam menos pressão. Diferente da chamada erupção explosiva, que vem acumulando pressão, no que acumula pressão, ela vai formando o edifício vulcânico. Você vê a penetração de corpos de magma dentro dos relevos vulcânicos. É claro, com esse aumento de temperatura, você transforma os conjuntos rochosos ao redor e, ao mesmo tempo, introduz um tipo rochoso diferenciado formado por magma em uma coluna. Sendo assim, você pode formar os necks, o grande pescoção rochoso, e também formar os diques, linhas que vão se estendendo horizontalmente no solo com a magma, tá? Nós temos também as explosões mistas, né? Que parte acumula pressão, parte o que libera com certa constância. E por fim, as erupções mais catastróficas de todas, chamadas erupções plinioclásticas, tá? É chamado de plinioclásticas especialmente porque Plínio, o historiador, vai comentar sobre a explosão do Vesúvio. Essa, de fato, acumula uma quantidade de pressão gigantesca, expelindo corpos rochosos a longa distância. Como você pode perceber, é uma ação rápida e transformadora. Quando você pensa que o Everest cresce em média 1 centímetro a cada 10, 60 anos, mais ou menos por aí, o crescimento dessa montanha em tempo geológico é gigantesco. Mas não podemos esquecer dos sismos, tá? E eu prometi para vocês que explicaria a diferença entre maremoto e tsunami. Todo sismo é tremor. Sempre que a placa raspa, que a placa impacta, você tem o tremor de terra, que se espalha por toda uma região do epicentro, o ponto onde isso ocorre no centro, até as suas regiões mais ao redor, os chamados tremores secundários. Esses tremores de terra podem alterar os perfis litológicos, os perfis de posicionamento de sedimento, podem curvar e dobrar rochas magmáticas, alterando completamente o relevo assim observado, tá? Os terremotos são aqueles que acontecem nos continentes.
Maremoto é quando nós temos um terremoto dentro de oceano, que faz com que uma coluna de água se levante e depois desça. Uma coluna dessa em fundo oceânico, com quase 3, 4 quilômetros de profundidade, que se elevou 5 centímetros. Então você tem 3.000 metros de elevação, mais 5 centímetros, fazendo assim no oceano e voltando, e expelindo toda essa energia para as suas bordas. Quando rasear, a água se acumula, forma uma enorme onda e avança continente adentro. Isso é o que a gente chama em português de maremoto. Se você preferir falar isso em japonês, você pode chamar de tsunami. Então, maremoto é tremor de terra debaixo da água que promove enormes ondas, só que falado em português. Tsunami é a mesma coisa, falado em japonês. Porém, terremotos possuem uma coisa chamada de escala Richter, que vai medir a magnitude dos tremores de terra. A escala Richter no planeta Terra tende a chegar no limite dos 10 pontos. Dificilmente chega a esse limite de 10 pontos. É uma escala logarítmica. Então, um pouco mais. A diferença entre um tremor de 5,9 para um tremor de 6 é gigantesca. A partir de 6, nós já começamos a ter o quê? Danos gigantescos às nossas localidades. E esses danos vão modificando todos os perfis de relevo. Por fim, nós temos o quê? O chamado círculo de fogo. A região onde a gente percebe que a Pangeia está se abrindo e se comprimindo. Então nós estamos saindo e nos afastando a oeste da África e nos aproximando a leste da África quando pensamos aqui na América do Sul. Isso cria uma compressão, um anel onde você tem a principal zona de atividade de vulcões e tremores de terra. Por isso, quando há um tremor de terra forte nessa localidade, você tem o que? Rapidamente a emissão dos chamados alertas de tsunami. O último agente interno, tá, a se falar que é um pouco mais complicado, que está um pouco mais distante do nosso dia a dia geográfico, é a chamada pirogênese, que é um conjunto de movimentos que se ocorrem no sentido ascendente ou descendente na placa tectônica. Diferente da orogenia, que só ocorre nas bordas das placas tectônicas, a epirogenia pode ocorrer no meio das placas tectônicas, especialmente em regiões estáveis, tá? Que podem passar por esse movimento, por esse borbulhamento, tá, do magma na região mais interior, criando o quê? Um tracionamento, um empurramento acima, ascendente, ou a falta de sustentação, promovendo o quê? O afundamento desses conjuntos rochosos. Tá? Olha só, não propicia tremores ou vulcanismos, porque você vê essa elevação e esse afundamento em uma velocidade diferenciada. Quando você tem o soerguimento, você vai ter a formação host. Quando você tem a descendência, a subducção, você tem a formação Graben, a formação dos vales. Para quem está acostumado com o relevo brasileiro, sabe que eu estou te mostrando aqui o chamado regime de mares de morro, planaltos com vales encaixados. Também veremos que certas regiões de planícies não, mas de chapadas e chapadões se explicam através do processo da pirogenia. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi uma aula bem densa, bem complicada, realmente com vários processos geomorfológicos internos, e convido vocês a navegar nesses mares de conhecimento. Sou eu, o professor Tiago, te dizendo que beijo, 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 tchau, tchau, tchau.